Davi, grato pelo panorama que você deu da questão energética em escala planetária. Agora nós temos a escala planetária desembarcando em Belém daqui 2 semanas. COP30 é mais uma das reuniões importantes na sequência do que se tentou coordenar como resposta do planeta às questões de mudanças climáticas. Como é que fica o caso do anfitrião, que às vésperas desse encontro anuncia que sim, que ele tem o direito e vai exercer o direito de explorar combustíveis fósseis? William, o anfitrião, ele tem um cartão de visitas, na minha opinião, espetacular, que é único, inclusive. Não diria nem que é particular, é singular. Se você pegar os países com um grau de desenvolvimento, ou em termos de tamanho de economia, o Brasil é o país mais bem colocado em termos de participação de fontes renováveis de energia. O que se coloca como transição energética para os países, vamos chamar da OCDE, por exemplo, os países mais ricos, para 2030 e 2050, o Brasil já transitou. O Brasil pode dizer, olha, nós fizemos. O Brasil, em termos de emissões, ele é 3% das emissões mundiais, sendo que desses 3%, 75% vem do desmatamento ilegal, principalmente. Então, a nossa participação, em termos de dizer, olha, nós, no fundo, o que está se fazendo agora é o que já se faz aqui na região sudeste, onde nós estamos. Na realidade, a expansão de uma forma de energia que agora a gente transmutou essa forma de participação de energia para outra região do país. Existe uma outra bacia no sul, não tão promissora, na bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, na realidade, o que o Brasil está fazendo é isso. A Petrobras aqui, em frente, praticamente onde eu estou, a Petrobras tem 8 a 10 plataformas nos próximos anos para instalar. E o problema, em tese, para o mundo, em tese não, na realidade, é o mesmo. Quer dizer, a produção... E tem mais uma coisa que eu acho importante, quando a gente está falando de posicionamento do Brasil e a questão da energia, que a COP vai discutir. O Lorival levantou a questão, por exemplo, do aumento da demanda de data centers, o que é verdade. Agora, a gente tem que levar em consideração que o mundo, e numa COP isso tem que ser discutido, que é a questão da justiça energética. O mundo hoje tem 3 bilhões de pessoas, quase mais de 40% da população brasileira, da população mundial, que, usando uma comparação, consomem em média por ano de energia o equivalente a uma geladeira americana. Ou seja, um indiano consome 22 vezes menos energia do que um americano. Então, nós temos um mundo que é sedento, não é de energia para desperdício ou para gastar sem precisar, para o mínimo, para o básico. São milhões de pessoas que cozinham ainda com lenha catada pelo mundo. Então, a COP e o Brasil, nesse contexto, o Brasil muito bem, e a COP tem que levar em consideração também que existe um mundo aí que vai precisar de fontes de energia, sejam elas, idealmente as fontes renováveis, mas você tem limites em relação a isso. Então, essa escolha, o trade-off, para usar um termo, pode parecer pedante, mas é isso. A gente tem que ter as escolhas em relação ao que vai atender e para quem a gente vai atender nesses encontros. E só mais uma coisa, ultimamente, nos últimos anos das COPs, nenhum dos compromissos assumidos pelos países poluentes, se você pegar Estados Unidos, China e União Europeia, você tem 3/4 da emissão de CO2, das emissões de CO2 no mundo. E tanto em estoque, se você pegar, por exemplo, desde da Revolução Industrial, quanto em fluxo, ou seja, as emissões atuais, esses 3 blocos aí deveriam, na minha opinião, se responsabilizar pelo grande, vamos dizer assim, impacto positivo que poderia ter a redução de emissões. A China acabou de divulgar os NDCs. NDCs, para quem não está iniciado no processo, são as metas voluntárias dos países para os próximos anos. Isso foi estabelecido a partir da COP15 em Paris. As NDCs da China são muito aquém, muito menores do que se imagina. E o dinheiro que os países disseram que iam entregar para os outros países para compensar as emissões nunca vieram. 100 bilhões que nunca vieram, no ano passado foram 300 bilhões, agora se pede 1 bilhão e 300. A expectativa, se a gente pegar, vamos dizer assim, o serviço de proteção ao crédito desses países, eu diria que a gente não vale a pena acreditar muito no que eles estão falando, não. Lorival, em outras palavras, traduzindo rapidamente o que o Davi nos expôs agora, o Brasil não tem nada a temer em termos de reputação e, ao contrário, continua na posição de dizer ao mundo o que pode ser feito.
Do ponto de vista da energia, sim, é óbvio que a gente tem, né, uma matriz com uma participação muito grande da energia renovável e isso, de fato, é um exemplo para o mundo. Agora, do ponto de vista do uso da terra, a gente precisa controlar as queimadas, o desmatamento ilegal, né? Quase 100% do desmatamento no Brasil, na Amazônia, melhor dizendo, é ilegal. Então, e a gente não ganha desmatando, não é uma vantagem desmatar e queimar, porque esses ativos que a floresta oferecem, o mundo está conseguindo desenvolver formas de aproveitar esses ativos, de patenteá-los, que tornam isso muito mais valoroso, muito mais valioso para o mercado do que o gado e mesmo a soja. Então, acho que a gente precisa acordar para o fato de que, se a gente disse que é ilegal isso, então isso não pode acontecer, a gente não pode deixar acontecer, né? Agora, eu queria dizer também que eu acho a aprovação desse projeto, né, da exploração, o timing muito infeliz. Se a Petrobras esperou 5 anos, acho que ela poderia esperar mais alguns meses, porque nós estamos aqui há poucos dias de começar a COP, nós somos os anfitriões e é preciso pensar nas questões de percepção, de imagem também. A gente, com essa decisão, neste momento, a gente acaba perdendo muito de prestígio, de força na diplomacia ambiental. Acho um erro grosseiro de estratégia aprovar isso agora. Ou deveria ter aprovado anos atrás, ou daqui a alguns meses. Mas esse é o pior momento possível para aprovar essa exploração. O governo estava dizendo que se fosse para depois poderia ficar a imagem pior, porque daí soaria como uma enganação a COP, né? Viriam todas as delegações e aí você seguraria para dezembro, para janeiro. Mas você não pode comprometer a COP. A COP, como o Davi estava falando, na COP são colocadas as ambições climáticas de cada país. Então, enfraquece a nossa posição, porque é uma negociação, porque cada país quer primeiro ver o outro fazer metas mais ambiciosas para fazer as suas, porque é uma questão de competitividade entre os países. Então vem o Brasil e fala, não, eu vou explorar petróleo e tal. Eu não estou questionando o direito do Brasil de explorar petróleo, mas acho que do ponto de vista do interesse nacional, o momento é o pior possível para fazer isso. Lembrando que da agenda oficial da COP30 não está a redução de fósseis, né? O Daniel está oficial não está. Por uma série de países que contestam. Ela não é da agenda. Não está, mas tem um ponto que essa licença vai afetar muito diretamente a negociação da COP30. Passei o dia ouvindo os negociadores, eles estão preocupados com um ponto. E mesmo aqueles que concordam com a licença do IBAMA dizem, olha, poderia perfeitamente ter saído daqui a 40 dias e não nos atrapalharia. Por quê? Você teve na COP28 a inclusão ali de um acordo que se chama de transitioning away, de se distanciar progressivamente dos combustíveis fósseis, em que você diz que vai eliminar o petróleo da matriz energética, mas não diz quando nem como. A COP29 no ano passado ignorou completamente o assunto e não está na agenda da COP30. Mas tem um trio ali, Marina Silva, o presidente da COP, André Corrêa do Lago, a CEO da COP, Anatoni, que estão tentando sutilmente colocar esse assunto, não para ter nenhuma definição, não para ter nenhum acordo, mas para colocar o tema na mesa e dizer, vamos tentar resolver isso aqui na COP31, na COP32, vamos chegar a um compromisso lá na frente? E isso, quando você está discutindo sutilmente com a resistência dos suspeitos de sempre, incluindo os países árabes, grandes produtores de petróleo, coloca isso na mesa, cumprindo a cartilha direitinho, é uma coisa. Quando você coloca isso na mesa e as pessoas olham e dizem, olha, ali na esquina você está começando a explorar uma área que está aqui, são 5,7 bilhões de barris enterrados que vão ter que sair em algum momento, a sinalização é trocada. Thaís, tem duas posições claras aqui. Você vai desempatar, talvez, vamos ver. O Davi diz o seguinte, em resumo, Davi, por favor, se eu cometer alguma injustiça, você me corrige.
Ele diz o seguinte, olha, quem nos cobra não cumpre o que prometeu. São os principais responsáveis e não dão dinheiro que nós achávamos que iam dar. Então, do ponto de vista nosso como anfitriões, nós temos um aspecto a levantar que é o seguinte, a sede por energia é muito mais de quem é pobre, para compensar o que ele falou de injustiça energética. A outro lado é o que o Daniel, o Lorival e o próprio Caio levantaram, que é um problema de timing político e de percepção da capacidade de negociação do Brasil num dos pontos vitais das negociações da COP30, que é quando é que eu prometo que eu vou me livrar do petróleo? Desempate. William, eu acho que essa discussão ela tem que levar em consideração o que o setor produtivo espera do que seja o mais eficiente possível, que é acesso e custo. Esse equilíbrio de acesso à energia, porque veja o Brasil nós temos essa matriz linda para apresentar, mas o custo da energia no Brasil é altíssimo e a eficiência para baixar esse custo também é alta. Também tem um custo elevado, quer dizer, para você alcançar a eficiência é caro e o custo da energia também é caro. Então, o que desempata, o que deveria desempatar esse debate é uma discussão pragmática. Nós estamos aqui dizendo que quem deveria financiar não financia, o dinheiro para o financiamento da transição energética, ele é pouco e mal distribuído de forma desigual. E para o setor produtivo, que é o maior consumidor de energia, a grande discussão está sobre eficiência, mas principalmente o custo. Eu não sei o quanto a política consegue acolher esse pleito de eficiência e custo e, ao mesmo tempo, manter um ambiente racional de debate do que é preciso fazer, principalmente do ponto de vista do financiamento, porque o setor produtivo, que deveria participar, inclusive, para financiar a transição energética, lida na escolha entre onde eu vou botar mais dinheiro. Eu vou botar mais dinheiro na transição energética com a visão de que ela vai me devolver eficiência e custo no futuro, ou trabalhar pela redução de custo agora. Eu não sei se o setor produtivo tem essa resposta, mas é esse questionamento que eu ouço. Bom.